Ok. Boa tarde, Dr. António Carneiro. Olá. Estamos em direto para as redes sociais da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. O Sr. Doutor acabou de moderar a mesa redonda Termos e Conceitos na Relação Clínica. Exato. Qual é a importância de se abordar atualmente esta temática? Esse é o nosso tema deste ano. O tema do Núcleo de Bioética da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna este ano é esse mesmo, Termos e Conceitos na Relação Clínica. Isto tem uma razão de ser muito precisa, até tem uma justificação temporal. A história, do início das coisas, teve a ver com o facto de, durante os debates públicos promovidos pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, a quantidade de vezes que diferentes intérpretes, alguns com formação jurídica, outros formação médica e outros profissionais, usaram termos de forma incorreta e significando coisas totalmente diferentes, tornou necessário clarificar o assunto. A segunda dimensão do problema é de que quando nós utilizamos palavras que não são as adequadas para aquilo que é o português corrente, Exato. aquilo que uma pessoa que vem à consulta, com quem nós nos relacionamos na nossa vida profissional, o entendimento que ela tem das palavras, digamos que é o que vem no dicionário. Portanto, quando nós utilizamos palavras com significados diferentes que aquele é o entendimento comum, ou usamos palavras estrangeiradas, estrangeirismos que nós adaptamos, volta meia volta estamos a utilizar termos que não correspondem aos conceitos que nós queríamos trazer à discussão e às vezes até introduzem nas pessoas conceitos diferentes e errados. Isto na relação clínica é grave, Claro. por duas razões. A primeira é porque arriscamos a não nos entendermos. A segunda é porque arriscamos a não construir uma boa relação clínica, e a terceira é que arriscamos a não compreender o que o outro está a dizer. E por isso a nós nos parece importante fazer este debate. Mas algumas coisas estão tão entranhadas no dia-a-dia, no jargão do clínico, que são difíceis de discutir. E as nossas propostas é que alguns dos termos que nós identificamos num artigo que publicamos na revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna no final do ano passado, em dezembro de 2018, a nossa proposta é que algum desses termos sejam banidos, que não sejam utilizados na relação clínica, enquanto que outros, que eles sejam meditados e, portanto, quando usados, se sabe exatamente o que se quer dizer e qual é o significado que se lhes quer dar. Portanto, o propósito desta discussão é este. Claro. O Sr. Doutor considera que os médicos estão já mais sensibilizados para essa situação e para o facto de tratarem o doente enquanto pessoa, com o seu sofrimento, os seus sentimentos e não só enquanto doente? Está a ver, como ainda há bocadinho a professora Susana Magalhães dizia durante a nossa discussão, quando nós fazemos uma reflexão com este sentido ético, deixe-me dizer-lhe um bocadinho o que é que eu quero dizer quando digo sentido ético. Nós às vezes confundimos os termos. E começar por um termo que toda a gente conhece. O que é legal? Legal é o que está na lei. Sim. E ilegal é o que é contra a lei. Não é o que não está na lei, é o que é contra a lei. É ilegal. E o que é deontologicamente correto? Deontologicamente, a deontologia, no fundo, estabelece os deveres. O que devemos fazer e o que não devemos fazer. Há um código, inclusive, profissional que estabelece isto. E o que é moralmente adequado? Que é outra coisa diferente. O moral distingue o que é o bem do que é o mal. Mas, como sabe, neste momento de redes sociais de culturas diferentes, o que o xiita acha que é bom não é o que o sunita acha que é o bem, mesmo Exato. dentro da mesma civilização muçulmana. Aquilo que um protestante acha que é o bem não é o mesmo que o católico acha que é o bem. Portanto, o conceito de bem e de mal está muito dependente da cultura e dos valores, é dos valores que se fala, e, portanto, quando tudo isto nos chega das mais diversas proveniências, sem termos refletidos, nós temos que ser capazes, para nós, perguntarmos porque é que isto é bem,
porque é que o bem é bem e porque é que isto é mal, porque é que o mal é mal. Este domínio, que é o domínio em que eu me pergunto porque é que o bem é bem e porque é que o mal é mal, é o domínio da bioética, é o domínio da ética. Exato. Quando nós estamos a discutir isto e temos na frente uma pessoa com valores, com moral, com deontologias muito diversas das nossas, precisamos ter consciência de que nem os valores são necessariamente os mesmos, nem a percepção dos factos é necessariamente a mesma. Portanto, esta reflexão envolve os médicos, porque eles têm a responsabilidade de corresponderem nesta relação àquilo que são os anseios, as expectativas de quem nos procura, qualquer que seja a razão, voluntária ou involuntária, qualquer que seja a razão, mas toda a gente que procura alguém, a quem pede ajuda, de quem precisa ajuda, está, por definição, numa condição vulnerável. Claro. E essa condição vulnerável é mais outro fator de fragilidade que nós precisamos ter em conta, o que inclui o uso dos termos e dos conceitos. Claro. Está a ver? Sim. Dizer a alguém que, isso é uma futilidade, esse tratamento é fútil, a pessoa está habituada a ouvir dizer que futilidade é leviano, imprestável, superficial. Está-se a falar da vida dela, dos valores dela, do sofrimento que ela tem com a doença, com este tipo de termos tão pouco adequados, e quem diz este diz muitos outros. E, portanto, vale a pena nós entrarmos nessa discussão. Uma das discussões que para nós foi muito importante, a propósito da tal discussão da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, foi a discussão das decisões em fim de vida. Exato. E a percepção que nós tivemos é que o que estava em discussão, e está em discussão, e vai voltar à discussão na medida em que os diplomas propostos ficaram em suspenso, isto é um assunto de discussão mundial, é saber se um adulto, ciente de si, portanto, consciente, capaz de exercer autonomia, em condições muito específicas, de dor, de sofrimento, pode pedir ajuda para provocar a sua própria morte. A discussão que nós tivemos foi muito centrada na eutanásia, na morte assistida e não sei o que mais. Porquê é que nós propunhamos que não metêssemos nesta discussão o conceito de eutanásia? Porque eutanásia quer dizer que é uma morte provocada, sem sofrimento. Mas, se nós olharmos, por exemplo, para os jornais, vamos pegar os títulos dos jornais, na apresentação nós usamos os títulos dos jornais. Vai haver um título de um jornal que diz assim: a lotação dos canins está esgotada, portanto agora é preciso eutanasiar os cães e os gatos. Se eu leio isto num jornal e a seguir me vem dizer que se está a discutir o meu direito à eutanásia e eu comparo os termos, arrisco-me a ficar com uma interpretação absolutamente incorreta. Exato. Ou, no dia seguinte, o jornal diz: comemoram-se 40 anos da eutanásia nazi nos fornos de cremação. Se eu achar que a eutanásia é isto, e nós estamos a lidar com meios de comunicação para a população em geral. Ou, se eu pegar agora noutra publicação que diz: os ratos eutanasiam-se no fim da experiência do laboratório. Se eu achar que a eutanásia é isto, fico todo confundido. E, portanto, o que nós propunhamos era que este termo, vamos deixá-lo na sua etimologia. Eutanásia quer dizer boa morte em grego. Deixem-me ficar aí. Agora, o assunto que envolveu a sociedade portuguesa e que potencialmente virá a ser legislado, não é este, é uma coisa diferente. Deixe-me pegar no outro lado da vertente. Sim, claro. Às vezes distingue-se a eutanásia de suicídio dito assistido. E a nossa proposta é que também não se use a palavra de suicídio quando o que eu quero dizer é se é ou não é legítimo que o próprio possa pedir ajuda para provocar a sua própria morte. E porquê? Quando nós estamos a discutir suicídio, quando um profissional de saúde se confronta com o suicídio, não quer dizer, não precisa de ser consumação do ato suicida. Basta que haja risco. A obrigação do profissional de saúde, a sua responsabilidade profissional, é envolver-se de forma mais ativa possível para impedir que o suicídio se cometa. Algumas destas situações são situações psiquiátricas, outras não. São situações da vida habitual, porque houve uma falência, porque houve um desgosto de amor, porque há uma situação passional onde, no momento, um sentimento excessivo pode provocar uma situação irrefletida, ainda que ela tenha vindo a ser ruminada ao longo dos tempos. E isso, do ponto de vista profissional, deve desencadear uma atitude proativa para impedir a todo o custo que a pessoa morra.
Claro. Eu sou intensivista de formação, além de internista. Estou cheio de recorrer a pessoas que se tentaram suicidar e não era esse o objetivo. É que a proposta é que também retiremos este termo da discussão. Vamos retirar. E então vamos deixar a eutanásia em paz, vamos deixar o suicídio em paz e vamos ficar com esta noção. O que se discute neste momento é saber se sim ou se não. Se a minha convicção, a minha ética, as minhas profundas convicções morais, religiosas e éticas assumem que a vida é sagrada, esta discussão está resolvida, não tem sentido, não é para fazer. Se efetivamente não é esse o caso, entendo que adulto, senhor de mim e em circunstâncias específicas e muito bem definidas, esta questão se pode trazer à discussão. Neste momento há dezenas de países ou países ou estados que já incluíram na sua legislação, então eu preciso de usar termos corretos e discutir as coisas bem fundamentadas, senão até me arrisco a fazer má prática e a ter discussões completamente enviesadas, irracionais e desajustadas à realidade. Portanto, é por estas, mencionei algumas razões pela qual os termos e os conceitos são importantes. Exato. Acaba por ser uma discussão que não tem fim, não é? Não tem fim, nem tem limites. Sim. Não é uma discussão médica. Pois, Está a ver? Não é uma discussão médica. Envolve, nesta circunstância, os profissionais de saúde, mas está a ver, quando a Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida abre a discussão, envolveu a toda a sociedade, porque é claramente uma discussão de sociedade. E se nós assumirmos que mesmo no âmbito estrito das questões relacionadas com a saúde, por definição, os destinatários são pessoas que não são profissionais de saúde. Portanto, para que nos entendamos, isto é fundamental. E depois, na leitura bioética, há uma outra questão muito importante. É de que é um facto bem documentado que o que perdura, o que fica numa relação clínica, é a mesma maneira como se desenvolveu a relação com os profissionais de saúde. Exato. As memórias boas e as memórias más, as memórias que acabam por resolver ou ajudar a resolver o infortúnio que em determinada altura provocou doença, que às vezes até pôs a vida em risco, ou as memórias más que provocaram stress pós-traumático que ficaram em definitivo, as que mais perduram e mais significado têm para estas diferentes evoluções são a relação que se teve com os profissionais. E, por definição, entre humanos, a relação é comunicação. Claro. E a comunicação, embora a não verbal seja importantíssima, a postura, a atitude, o comportamento, o cuidar, enfim, a empatia e tudo isso, a verbal é igualmente importante. É a comunicação verbal que diferencia a comunicação entre os humanos, não é? Sim. E, nesse sentido, ser capaz de escolher os termos adequados, eu diria que é decisivo, é determinante. E a nossa missão neste momento é, de alguma forma, procurarmos deixar a ideia de que muitos dos nossos profissionais de saúde não têm consciência da importância, do significado, do poder que os termos, as atitudes e as posturas têm na relação com o outro, quando o outro está em condição vulnerável. Claro. É este o tópico fundamental da nossa discussão este ano. É esse o grande conselho que deixa aos profissionais de saúde, não é? Um alerta, não é? Exatamente, é um alerta, sim. Exatamente. Sim, um alerta nesse sentido. E está muito debatido por muita gente, mas o cotidiano, a pressão do cotidiano, a tirania das técnicas, é preciso fazer alguma coisa. Nem sempre é boa conselheira, porque sim, é preciso, se há uma vida em risco, é preciso intervir, se há uma doença grave, é preciso intervir, mas é importante esquecermos, ou por outra, é importante concentrarmos na noção de que o nosso objetivo não é tratar doenças, claro, é cuidar de pessoas. E a razão por que nós cuidamos das pessoas inclui a circunstância de elas poderem estar doentes. Era bom que não lhe infligíssemos mais doença, com mais angústia, mas a forma como se cuida da doença, qualquer que ela seja, a mesma doença, nesta circunstância, nesta pessoa, com esta história e no momento em que ela aconteceu, não é necessariamente, não tem o mesmo significado nem as mesmas consequências da mesma doença. Imagine-se que a gente está a falar de uma pancreatite. A mesma pancreatite numa pessoa em condição completamente diversa. Isto é que é a chave da relação e um dos pilares do exercício da clínica. Obrigada, Sr. Doutor. Continuação do meu congresso. Muito obrigado.